Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino, por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram ao Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amém? Para refletir, um verdadeiro filho de Deus não é conhecido apenas pelas palavras que saem de sua boca, mas pela palavra que é vista em sua vida. Existem 4 ações de Davi que merecem destaque neste capítulo. Ele reconheceu que o Senhor o confirmou como rei de Israel, ele consultou a Deus antes de agir, ele perseverou em primeiro ouvir a voz de Deus. Ele foi obediente à instrução divina. Há uma sequência lógica nessas ações: reconhecer o poder de Deus, consultar a Deus por meio da oração e da palavra, perseverar na comunhão, fazer a vontade de Deus. Eis o exemplo que Cristo nos deixou. Eis a sequência de verbos que nos transforma segundo o caráter do Verbo divino. João 1:1. Seguindo esses passos, nenhum inimigo subsistirá, porque Deus sai adiante de todo aquele que entrega suas batalhas a Ele. Por vezes, o Senhor não nos livra das guerras, mas nos motiva e ensina a vencê-las com as armas corretas. Efésios 6, 10, 18. E o maior desejo de Deus é de falar com seus filhos e de ouvi-los, reconhecer, consultar, perseverar e fazer.
promove uma vida de comunhão plena com o Senhor e de constante santificação. O nome de Davi não ficou conhecido porque era um grande herói de guerra, mas porque Deus o tornou conhecido. Davi foi instrumento do Senhor e não o contrário. Muitos têm usado o nome de Deus como instrumento para conquistar suas próprias ambições. Obstinados, agem com aparência de piedade, sendo que o coração endurecido não permite que o Espírito Santo os transforme. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, não pelo que fez, mas pelo que permitiu que Deus fizesse nele e por meio dele. Estava sempre disposto a ouvir a Deus e obedecê-lo. Sabemos que Davi não foi perfeito, mas ao sentir o peso do pecado e das consequências, todas as vezes que agiu conforme seus próprios impulsos, ele sabia a quem recorrer. A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio. Salmos 25, 1 e 2. No vale de Elá, Davi olhou para cima e foi vitorioso. Na sacada do palácio, olhou para baixo e foi derrotado. Estamos todos inseridos no mesmo contexto, e entre erros e acertos, Deus não desiste de lutar por nós. Ainda que sejam muitos inimigos, o mal que carregam consigo jamais terá voz ativa diante do estrondo de marcha que vem da parte do Senhor em defesa de seus filhos. Ainda que tenhamos de enfrentar fileiras inimigas, o nosso próprio coração enganoso, se seguirmos os passos que vimos hoje, certamente Deus sairá adiante de nós e nos livrará. Porque todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmo 25, 10. Eu bem sei que não tem sido fácil viver nesses últimos dias. Muitas vezes nos sentimos como que encurralados e o desânimo tenta nos abater. Estamos inseridos em um mundo como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37. Ou seguimos o Deus por sua infinita bondade e sabedoria nos deixou escrito, ou o tempo da oportunidade passará sem que o percebamos. Mateus 24, 39. Há um apelo constante e cheio de compaixão sendo feito ao nosso coração. É o Espírito Santo derramando as suas últimas lágrimas de amor, mas ele não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, 3. Até quando sua obra durará? Não sabemos. O que realmente importa é que o tempo que o Senhor nos concede se chama presente. Precisamos deixar e destruir os seus deuses deste mundo da nossa vida. Seja hoje agora o tempo de entregarmos por completo o nosso coração a Deus. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Então, Jesus nos promete um futuro eterno com Ele. Lembremos de Noé que fez tudo, segundo o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, 5. E foi salvo ele e sua casa. Lembremos de Abraão que não negou seu único filho e pela fé foi justificado. Lembremos de Daniel e de seus amigos que não consideraram valiosa a própria vida, e seus nomes estão arrolados para a eternidade. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus 11, 32. Que hoje
você e eu sejamos as derradeiras testemunhas de Jesus em meio às trevas morais e espirituais deste mundo, e que no fim deste grande conflito sejamos reconhecidos como os perseverantes santos do Altíssimo. Apocalipse 14, 12. Amém?